Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos conceitos mais conhecidos e, olha, um dos mais mal compreendidos da psicologia: a punição negativa. Para a análise do comportamento, o significado disso é muito técnico, muito preciso. Então hoje, vamos desconstruir essa ideia e entender como ela funciona no nosso dia a dia, indo muito além do que o senso comum diz. Vamos voltar um pouquinho no tempo, lá para a infância. Quantas vezes uma criança ficou sem videogame, ou sem a sobremesa, ou até perdeu a mesada por algo que aprontou? Pois é, quem já passou por uma situação assim sentiu na pele o que é a punição negativa, mesmo sem saber que tinha esse nome técnico. E é exatamente essa experiência, que é quase universal, que a gente vai analisar hoje. Então, qual vai ser o nosso caminho? A gente começa com a definição exata, depois analisa como ela funciona usando a tríplice contingência, diferencia de um outro conceito bem parecido, que é a extinção, explora as críticas e os riscos que o próprio Skinner apontou, e no final a gente discute como aplicar isso de um jeito consciente e ético. Vamos lá! Certo. Primeiro passo, e talvez o mais importante, a gente precisa zerar o que a gente pensa sobre a palavra negativo. Na análise do comportamento, negativo não tem nada a ver com julgamento, não quer dizer mal ou ruim. Pensa na matemática, pura e simples. Negativo aqui é sinônimo de subtração, de tirar, de remover algo. A definição técnica que a gente encontra em autores como Moreira e Medeiros é essa aqui. A punição negativa acontece quando, logo depois de um comportamento, a gente retira um estímulo que é legal, que é reforçador para a pessoa. E o ponto central é o efeito disso. A probabilidade daquele comportamento acontecer de novo no futuro diminui. O foco é sempre esse: reduzir a frequência da resposta. Essa tabelinha aqui resume tudo. Olha só que simples. Enquanto a punição que a gente chama de positiva adiciona um estímulo ruim no ambiente, tipo dar uma bronca, a punição negativa remove um estímulo bom. A chave para entender não é o que a gente acha da consequência, mas a operação matemática que está rolando. É adição ou é subtração? Agora, para a gente entender de verdade como a punição negativa funciona na prática, a gente precisa da nossa principal ferramenta de análise, a tríplice contingência. É ela que nos mostra que nenhum comportamento acontece do nada. Ele sempre é influenciado pelo que veio antes e pelo que vem logo depois. Vamos pegar uns exemplos do dia a dia que fica mais fácil de enxergar. Perder a mesada, a carteira de motorista, até o dinheiro de uma multa. Em todas essas situações, a lógica é a mesma. Um estímulo reforçador, seja o dinheiro, a liberdade, o acesso a algo, foi retirado como uma consequência direta de um comportamento. O objetivo, funcionalmente falando, é sempre o mesmo: fazer com que aquela ação tenha menos chance de acontecer de novo. Beleza, agora vamos encaixar isso no nosso modelo ARC, a tríplice contingência. O antecedente, o A, é o contexto. A criança está lá com acesso ao tablet, que é um reforçador super potente para ela. A resposta, o R, é o comportamento que a gente está analisando, bater no irmão. E a consequência, o C, é a remoção do reforçador. O tablet é retirado na hora. E aqui está o pulo do gato. Se esse procedimento realmente funcionou, o que a gente vai observar com o tempo é uma queda na chance da criança bater no irmão de novo. Porque se a frequência do comportamento não diminuir, então, por definição, aquilo não foi uma punição eficaz. Simples assim. Certo. Agora a gente entra num ponto que, olha, confunde muita gente. Qual é a diferença entre punição negativa e extinção? Os dois processos acabam diminuindo a frequência de um comportamento, mas a forma como eles fazem isso, o mecanismo, é totalmente diferente. A pergunta-chave é: o que acontece com o reforçador? Vamos colocar lado a lado que aí não tem erro. Na punição negativa, um reforçador que estava ali, disponível, é ativamente removido depois da resposta. Pensa em tirar o brinquedo da mão da criança. Já na extinção, o reforço que mantinha o comportamento simplesmente para de acontecer. Sabe a birra que só funcionava para ganhar atenção? Na extinção, a atenção não vem mais. Então, em um caso, algo é tirado, no outro, a consequência que era esperada simplesmente deixa de existir. Então, a gente viu que é um princípio válido, que funciona. Mas, e sempre tem o mais, né? O uso da punição foi alvo de críticas muito pesadas, e a principal voz por trás delas foi a do próprio B.F. Skinner. Ele dizia que essa era uma técnica questionável, não porque não funcionava, mas por causa dos seus efeitos colaterais, que são bem problemáticos. Essa frase do Skinner aqui é matadora. Vai direto no ponto. Ele defendia que a punição raramente elimina de vez a vontade de fazer algo.
O que ela faz é suprimir, ou seja, ela esconde o comportamento por um tempo. E o que acontece quando a pessoa que pune não está por perto? O comportamento original tende a voltar, e às vezes volta até com mais força. E é por isso que o pessoal pega no pé da punição, por causa desses efeitos colaterais. Ela pode gerar respostas emocionais complicadas, como ansiedade, medo, pode fazer a pessoa querer fugir ou evitar a situação e pode até gerar agressão, um contra-ataque. Mas, para mim, o problema mais profundo é este: punir um comportamento só ensina o que não fazer. A punição não ensina de jeito nenhum qual é o comportamento certo para aquela situação. Com todos esses riscos na mesa, a pergunta muda. Não é mais a punição negativa funciona, mas sim quando e se a gente deve usar. A aplicação desse princípio exige muita responsabilidade técnica e, principalmente, muita responsabilidade ética. E aí vem a dica de ouro, a melhor prática que a análise do comportamento aplicada nos ensina. Procedimentos de punição, se e quando forem muito necessários, nunca devem ser usados sozinhos. A prática ética exige que eles sejam combinados com o reforçamento de comportamentos alternativos. O que isso quer dizer? Que ao mesmo tempo que você diminui a frequência de um comportamento ruim, você ensina e fortalece um comportamento bom para colocar no lugar. E para a gente fechar, fica essa reflexão aqui, que é central para tudo isso. O objetivo final é só fazer um comportamento parar, ou é construir um repertório de comportamentos novos, que sejam mais adaptativos e funcionais? A punição, na melhor das hipóteses, só interrompe algo. É o reforçamento que de fato constrói. Ter essa diferença bem clara na cabeça muda completamente o jeito de pensar sobre modificação de comportamento.